Pablo, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Hora News. Como é que as bolsas estão reagindo nesta sexta-feira, ainda de indefinição sobre o futuro presidente da maior potência do mundo? Olá, bom dia, bom dia. Hoje as bolsas estão realizando um pouco, mas tem que lembrar que as bolsas subiram muito essa semana, né? Naturalmente, uma realização era esperada, né? Qualquer que sejam os resultados. O que está mexendo um pouquinho, o fato do Biden estar na frente, é que o petróleo está caindo um pouquinho, tá? E o dólar, o índice do dólar nos Estados Unidos está subindo um pouco. O que acontece? O Biden, ele não é, ele tem um viés ambientalista, ele não é um grande apoiador de empresas de combustível fóssil. E isso faz com que o preço do petróleo caia. Como os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo, o preço do petróleo para baixo ele é inversamente proporcional ao preço do dólar, porque eles têm que pagar menos dólares para importar petróleo. Ou seja, o dólar está subindo um pouco frente a outras moedas do mundo hoje. Pablo, E as bolsas estão caindo. Pablo, bom dia. Aqui é a Kelly que está falando com você. Quais são as principais diferenças em relação ao mercado internacional, né? Caso Trump vença ou então caso seja o Biden, o novo presidente americano? Olá, bom dia. Acho que a principal diferença bom, primeiro que é positivo para o Brasil o Biden ganhar e o Senado ficar dividido levemente, mas tendendo um pouco mais para o lado republicano, tá? Porque aí fica uma balança, né? Mas o Biden, os democratas têm pressionado os republicanos, na figura do Trump, a fazer um pacote de estímulos maior, né? Eles estão querendo injetar trilhões e trilhões de dólares na economia americana, nas empresas americanas, para ajudar as empresas a sair dessa crise do coronavírus. A expectativa que fica dos países emergentes, isso não é só para o Brasil não, tá? É para todos os países emergentes. É que o democrata Joe Biden vai acabar aprovando um pacote até maior do que a gente estava esperando caso Trump fosse o vencedor. Então, isso é muito positivo, isso traz liquidez para os ativos de risco, é positivo para as bolsas e é positivo para as economias também. Então, do lado do Senado está dividido, isso também é positivo no sentido que o Biden, muito provavelmente, como a dívida americana explodiu, primeiro cresceu muito naquela crise hipotecária de 2008 e agora explodiu com força na crise do coronavírus. E os americanos, né, na figura dos democratas, não estão querendo que essa dívida continue crescendo, né? Então, o Trump, ele tinha feito alguns alívios, né, nos impostos, ele tinha baixado alguns impostos e tinha feito até algumas benevolências para as empresas que poderiam ter corte nos impostos se elas recomprassem as próprias ações. Isso fez as bolsas subirem. E o Biden pode ser que ele tente cortar esses benefícios, que ele tente reverter os benefícios que o Trump deu. Mas o Senado vai barrar, muito provavelmente, esse corte nos benefícios, nos impostos das empresas. Acho que a principal diferença é essa. O Biden vai injetar mais dinheiro na economia, né? E talvez o Senado não deixe que ele corte os benefícios nos impostos das empresas. Pablo, qual a orientação para o investidor nesta sexta-feira aí de cenário indefinido nos Estados Unidos? Acho que a gente tem que aguardar, né? No frigir dos ovos, a economia americana é muito forte, o PIB deles segue acima de 21 trilhões de dólares, eles seguem sendo os grandes parceiros comerciais do mundo inteiro. Eles são o nosso segundo maior parceiro comercial no momento. Historicamente, sempre foram os maiores. Então, acho que é um momento de cautela, não há razão para nenhum desespero. Essa história de que se o Biden ganhar vai ser péssimo para o Brasil, não vai, né? Inclusive, é positivo. Qualquer um dos dois que ganhassem, eles injetando dinheiro na economia de lá, é positivo. Então, acho que o investidor aqui tem que ter cautela, não agir por impulso, lembrar que as bolsas subiram todos os dias. Segunda-feira aqui foi feriado, mas lá subiu a bolsa segunda, terça-feira subiu, quarta-feira subiu, ontem disparou. As bolsas andaram disparando essa semana, já, né, com os investidores digerindo que vai vir um pacote mais forte para a economia. Então, eu acho que não há nenhuma preocupação maior com a vitória do Biden, não. E se ganhasse o Trump, também. Mas, aparentemente, está muito difícil agora para o Trump virar essa eleição. Ok, e agora com relação aqui ao Brasil, né? Como fica a situação do dólar? Porque a gente vem acompanhando uma alta do dólar e a tendência com essa
em definição por enquanto. Pode aumentar ainda mais para nós? O dólar ele pode subir um pouco com o Biden, sim, tá? Porque o dólar nos Estados Unidos tende a subir se o preço do petróleo cair. Basicamente é isso, né? Mas hoje aqui o dólar ele está bem calmo, tá de lado, as taxas de juros também não estão tendo nenhum movimento brusco hoje. Eu acho que não há nenhuma grande preocupação para o investidor, não, viu? A economia deles é muito forte, muito robusta e digo mais, pode até beneficiar países que têm negócios com a China, que é o caso do Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Como o Biden, ele tende a ter uma relação um pouco mais aveludada com a China e com a Europa também. As relações comerciais podem melhorar com a Europa. Então, isso pode melhorar os países emergentes, pode ser bom para os países emergentes que têm forte relacionamento com a China. Então, o Biden pode acabar sendo mais positivo do que o Trump era. Pablo, você comentou um pouquinho sobre a questão do Congresso, né, da importância dessa divisão para o ânimo dos investidores, porque aí isso acaba dificultando um pouco a decisão do presidente, né? Fica aquela questão de que um lado você tem quem apoia e do outro lado você tem quem também segura um pouco. A Kelly tem um mapa do Congresso para mostrar para a gente agora sobre como é que está essa divisão até do Senado. É o mapa do Senado para mostrar essa divisão. Vamos com ela para a gente ver como é que está isso, Kelly? Como é que está essa divisão? Olha aí, já está na tela, né? Deixa bem claro para a gente. 48 para os democratas, 48 para os republicanos, que é equilíbrio maior que esse, né? E para quem está chegando agora, vitória dos republicanos, onde está em vermelho, vitória dos democratas, onde está em azul. Então a gente vê realmente uma situação bem equilibrada no Senado. Tem um dado aqui também na Câmara dos Deputados, está pequenininho, mas dá para a gente ver que são 208 para os democratas contra 193 para os republicanos. Ou seja, também não tem um número muito distante, né, Pablo? Qual que é a sua avaliação? É isso mesmo. Esse Senado dividido ele pode ajudar as empresas, principalmente as de tecnologia. Onde pegaria, né, onde o Biden gostaria de taxar um pouco mais, seria em alguns setores como a indústria. Isso poderia pegar em cheio, né, nas empresas de tecnologia. Vale lembrar que as empresas de tecnologia estão perto do touro de ouro, estão perto da máxima histórica. Então, elas têm um espaço para realizar lucros. Os investidores podem querer vender um pouco as ações para embolsar um pouco de lucros, porque elas estão na máxima histórica, né? Então, esse Senado dividido pode segurar essa vontade do Biden de taxar mais as empresas, o que pegaria em cheio nas empresas de tecnologia lá. Estamos falando de Apple, Netflix, Amazon, Google, Facebook, né? A Google na figura da Alphabet, que é a empresa mãe da Google, e isso, esse benefício nos impostos, esses estímulos que foram dados para as empresas, para que elas recomprassem as ações, podem ser mantidos com esse Senado dividido. Pablo Spyer, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora News, ajudando a gente a entender um pouco sobre os ânimos do mercado financeiro nesta sexta-feira. Volto a repetir, de cenário indefinido nos Estados Unidos. Pablo, antes de encerrar, você acha que hoje sai uma definição aí sobre Biden ou Donald Trump? Qual é a sua aposta? Eu aposto que sai porque, por exemplo, lá na Geórgia, onde o Biden virou hoje, quase todos os votos estão apurados, está mais de 99% dos votos apurados pelo Wall Street Journal. Eu sigo pelo Wall Street Journal e por vocês. Mas eu tenho a impressão que sai hoje, até hoje à noite sai, de que hoje não passa. Vamos aguardar então para ver. Obrigado, Pablo. Bom fim de semana. Até logo. Até mais. Bom fim de semana.